Oi, Agora vai. Vamos agora. Deus nos ajuda que agora vai dar tudo certo. Vamos prosseguir. com fé em Deus. Vamos lá, Ana, fique à Bem, vontade. vamos voltar então. Boa noite a todos. Deus ampare e Boa noite. proteja, né, Vamos sair todos um pouco. nós. A gente sabe que a gente está vivendo um problema, né, hoje muito grave e tudo. E eu me lembro que a última vez que eu fui para o centro, que eu fiz uma palestra, né, eu estava indo e na hora eu peguei assim o celular e vi uma mensagem que minha mãe tinha me mandado sobre uma historinha. E quando eu cheguei lá na palestra, eu acabei contando a história, né? Porque eu achei muito assim, o pessoal falava muito do vírus, essa coisa da quarentena, que a gente ia ter que se isolar, ninguém queria abraçar ninguém, né? E minha mãe mandou essa mensagem para mim no WhatsApp, eu achei muito bonitinha. Que assim, bem propício, né? Bonitinha não é, mas bem propício ao caso. Ela contou, a história conta que um Nasruddin, que era um lá, né, era um líder religioso, ele ia andando a caminho de Bagdá quando encontrou com a peste. E aí ele perguntou à peste: minha amiga, você vai para onde? Ela fez assim: eu estou indo para Bagdá. Lá eu vou matar 10.000 pessoas. E eles seguiram o caminho, cada um para o seu lado. Passado algum tempo, ele volta a encontrar a peste e fala: você é uma mentirosa, você é uma enganadora. Ela ficou ofendida. Eu? Você enganou todos nós. Você disse que ia para Bagdá matar 10.000. Você matou 100. 100.000 pessoas. Como é que você conseguiu fazer um negócio desse? Ela fez: não, você está enganado. Eu não menti. Eu matei os 10.000. Os outros morreram de medo. Eu espero de coração que a gente consiga superar essa situação com serenidade, com calma, sem medo, a fim de que as coisas, né, se resolvam e acabam bem para todos nós e possamos de novo nos encontrar, nos abraçar, nos dar as mãos, porque é isso que a gente está precisando, né, nesse momento. Segurar um pouquinho, porque quando a gente voltar vai estar todo mundo muito conectado, muito ligado. Bem, sobre a história que a gente vai falar hoje, eu vou falar sobre a parábola do semeador, e a primeira coisa que eu queria era lembrar vocês o que significa a parábola, né? Parábolas eram as histórias que Jesus, né, contava para todos nós, né, naquela época, e ela tinha um fundo moral. Então, assim, as histórias que ele contava diziam muito do cotidiano, né? Falava de pesca, falava de agricultura, falava do comércio. E ele usava essas histórias para nos mostrar coisas do mundo espiritual, né? Coisas mais profundas que a gente não tinha ainda condições de entender. Tanto que ele dizia no final de cada parábola: quem tem ouvido de ouvir, quem tem olhos de ver, né, que veja. Ou seja, a coisa que ele falava da matéria, da agricultura, por exemplo, quando ele falava do joio e do trigo, ele contava uma história que dizia respeito àquela cultura, àquela época, e ao mesmo tempo ele dava uma lição. E cabia a cada um de nós compreender a lição que ele dava. E Caibar Schutel, ele vai falar para a gente que a parábola do semeador, ela é a parábola das parábolas, né? Ela é a mais completa, ela é, assim, profunda e interessante, porque Jesus, somente duas parábolas, ele explicou, ele contou e explicou. E a parábola do semeador é uma dessas, né? E está presente nos 3 evangelhos, né? Mateus, Lucas e Marcos, os 3 falaram da parábola do semeador. E a parábola, ela fala de 3 elementos principais. Ele fala da semente, do semeador e da terra. E a terra é que vai receber a semente. Então, para a gente terminar, eu vou começar a ler para vocês a parábola, porque a gente precisa, né, eu não tenho como decorar a parábola, então a gente vai ter que ler. E ele diz o seguinte: Jesus contou a seguinte história: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram.
Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outras, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Olha que interessante a passagem de Jesus, né? Então, vamos a gente ter entender direitinho a parábola, eu queria dividir ela nos 3 elementos, para a gente conversar, para a gente falar sobre cada um deles, né? O primeiro elemento da parábola é a semente, né? E a semente, para Caibar Schutel, é a palavra de Deus, a lei de amor, né? E essa lei de amor, a gente vai verificar que ela não está somente na religião, né? Não é só os religiosos que falam da palavra de Deus, que falam da palavra do amor. Outras vertentes também falam, né? A própria ciência fala da lei do amor. Por exemplo, quando a gente vê médicos, cientistas voltados a tentar a cura para um vírus, a gente está vendo que a lei de amor de Deus, ela está se revelando. São sementes que estão sendo plantadas. Quando a gente vê pessoas desenvolvendo vacinas ou desenvolvendo tecnologias, né? Quantas pessoas estão desenvolvendo tecnologias para poder pessoas verem, cegos, né, enxergarem, os surdos ouvirem, e as pessoas andarem, caminharem. Tudo isso é reflexo da lei de amor, né? São pessoas que estão engajadas nessa vontade, né, de semear o amor na vida de todos nós. Então, nesse caso, a gente vai encontrar a semente em todos os lugares. A semente, ela está sendo plantada desde que o mundo foi criado, desde que nós criamos consciência, né? Deus vai lançando essa semente e cabe a cada um de nós a receber, né? Da forma que a gente desejar. Caibar Schutel também fala que a questão filosófica, a questão moral também, ela também tem essa lei de amor embutida nela, né? Quando a gente fala de ética, estamos falando tanto de ética ultimamente, de moral, né? O que é o bom, o que é o ruim, o bom e o mal. Então, todo esse tipo de situação, ela também demonstra a lei de amor, a lei de Deus, para todos nós. Além da semente, um outro elemento importante na parábola é o semeador, né? E eu imagino que vocês saibam, né, que o semeador principal, o maior semeador, com certeza é Jesus, né? Jesus, ele veio, né, ele era inclusive chamado Verbo, né? Então ele personificou toda essa palavra divina, toda essa lei, todo esse amor de Deus por todos nós, né? Ele veio nos trazer todos esses ensinamentos. E Caibar Schutel, ele vai falar o seguinte: Jesus é o nosso caminho. Aliás, Caibar Schutel não, desculpe, Emmanuel. No Pão Nosso vai dizer: Jesus é o nosso caminho, permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador dessa via bendita e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Então, nesse caso, além de Jesus, né, que é o principal, que é o nosso irmão maior, né, o governador do nosso planeta, outras pessoas também chegaram a semear, né, vieram a semear. Os profetas, como o próprio Caibar Schutel fala, né? E quantos que a gente conhece, né, que são semeadores, né? Um Francisco de Assis, por exemplo, né? Que ele era o exemplo de amor, né? O Chico Xavier, um Divaldo Franco, uma Irmã Dulce, né? Uma Madre Teresa, e tantas outras pessoas, né? Às vezes até anônimas, a gente nem lembra, nem sabe quem é, mas são pessoas que estão semeando o amor, semeando a boa vontade, fazendo bem e mostrando a
né? Imagina, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, né? Os espíritos da codificação que trouxeram para a gente tantas mensagens lindas, né? Tão profundas, né? Mostrando a gente, olha, tenha fé, coragem, porque a doutrina do Consoladora, do a vida além da vida, né? Essa coisa que a gente chama de morte, nada, é uma passagem. E são aqueles também que são semeadores. Mas, assim, a gente não está falando somente de pessoas inalcançáveis, né? Cada um de nós podemos também ser semeadores, né? Cada um distribuindo a sua semente de amor, a sua semente de gratidão, semente de caridade, a semente do perdão, da tolerância. Então, as sementes divinas, elas estão aí. E a gente pode, sair distribuindo como a gente quiser. E Francisco de Assis, ele tinha uma frase que eu acho perfeita, que ele falava assim: pregue o evangelho o tempo todo, se necessário use palavras. Ou seja, nós temos que ser exemplos. O evangelho a gente pratica o tempo todo em nós, sendo exemplos, porque a palavra, ela convence, tudo bem. A gente pode tentar convencer pela palavra, mas o exemplo ele arrasta, ele traz a pessoa, ele busca. E assim, existem pessoas que semeiam o amor sem precisar nem de palavras. Imagina, tem um caso interessante de Chico Xavier, né, que me contaram uma vez que Chico, uma senhora, perdeu um filho acho que tinha uns 10 anos de idade, a criança tinha, e ela perdeu esse filho. E chegou lá, olhou para Chico e falou: Chico, perdi meu filho. E começou a chorar. E ela chorou. Chico levantou, abraçou e chorou junto com ela. Bastou chorar. Chorou, ficaram abraçados, os dois chorando. Ele entendendo o sofrimento daquela mulher. E naquele momento, ela foi embora sem dizer uma palavra e ele também não disse nada. Mas quando chegou lá no lado de fora, ela falou: nunca recebeu tanto consolo como aquele abraço e aquele choro de Chico. Imagina que grandeza de homem, né? Ele não precisa nem falar para poder distribuir o grande e imenso amor que ele tinha por todos nós. Além da semente, além do semeador, aí vem a parte que é, para mim, para nós, né, a parte que é a variável na parábola, que é a terra. Né? E é interessante que quando Jesus conta a parábola para a gente, ele está contando histórias, né, que a gente vai lembrar não adianta as pessoas virem e falar, tentar modificar o sentido, né, das palavras dele. Não vai haver mudança, né, porque uma história é uma história. Se você muda alguma coisa daquela história, você muda o sentido, você muda tudo. E no caso das parábolas, não tinha como a gente mudar as coisas, né? Vocês devem lembrar uma história infantil que ficou marcada pro resto da vida, né? E, por exemplo, os três porquinhos, a Bela Adormecida, a Cinderela, todas essas histórias faziam parte do nosso imaginário e davam pra gente uma noção do certo e do errado, né? Sempre tinha a princesa, o príncipe e a vilã, a bruxa, né? O herói e o bandido, né, o bem contra o mal, e as histórias ficaram marcadas, né? Então, olha que coisa pedagógica, né, de Jesus, de contar história que faça com que nós lembremos e entendamos que existe o aspecto moral maravilhoso, né, que ele nos passa. Então, nesse caso, a gente vai falar sobre a terra. E a terra é aquela que vai receber a semente. A depender da terra, que nós sejamos, né, que receba a semente, essa semente vai produzir ou não vai reproduzir. No caso, nós temos 4 tipos de terra, né? Tem a terra à beira do caminho, tem a pedra que cai no pedregal, tem a terra que cai nos espinhos, ou tem a semente, desculpa, tem a terra que é espinhosa, né, que só tem espinhos, e a semente que cai na terra boa, que cai na terra fértil. E cada uma dessas terras, ela vai receber a semente de uma forma diferente. E é aí que está a beleza da história
de Jesus, né? Porque cada terra representa um estágio evolutivo do ser humano. Na verdade, nós estamos falando de níveis de consciência, quando a gente fala da parábola do semeador. Nós vamos fazer o seguinte, então, para ficar bem mais claro, eu contei para vocês somente metade da parábola. Eu só contei a historinha, a história material, a história que Jesus contou. Mas agora a gente vai falar sobre a explicação que Jesus deu. E eu vou, além da explicação que Jesus deu para cada um desses terrenos, a gente vai também pegar um texto de Eliseu Rigonati, que ele também vai destrinchando, né, cada uma dessas terras, mostrando para a gente o que cada uma delas significa, né? Então, a gente pode começar com a terra à beira do caminho. O que é a terra à beira do caminho, né? E Jesus vai dizer que aquela semente que caiu na beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. E ele diz que quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. E Eliseu vai dizer o seguinte, que aqui vemos os indiferentes, achegam seu evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. O que seria a beira do caminho, né? O que seria essa terra à beira do caminho? Vocês já andaram, devem ter andado no caminho de barro, né? E o que aquele caminho de barro significa? É aquele terreno pisado, né? Compacto, que à medida em que as pessoas vão pisando, ele vai ficando cada vez mais duro, né? Vai ficando cada vez mais compactado, não permitindo que nada passe, né? Não permitindo que nada... Gente, desculpa aqui, tá? Deixa eu só consertar aqui, que tá caindo. Desculpa. É um terreno compactado, um terreno que não... de tanto que foi pisado, de tanto que foi achatado, ele é duro, né? Ele é muito duro. E aí, são pessoas refratárias, são pessoas que não recebem, né, a semente. Porque se a gente tem um terreno duro, um terreno que foi muito pisado, que foi, né, compactado, a semente cai, ela não vai ser envolvida pela terra. Se ela não vai ser envolvida pela terra, ela vai ficar na superfície. Na superfície vem os pássaros, o espírito do mal, e leva, e come a semente. Então, é essa a lição que Jesus nos trouxe com relação aos espíritos, né, a semente que cai na beira do caminho. E aí, qual seria, assim, pessoas, né, que não absorvem nada da palavra divina, não estão capacitadas a entender a lei, né, a lei de Deus. No livro Libertação, tem uma parte, né, o livro é fantástico, esse livro, né, e ele vai nos contar a história de Gregório, né, Gregório é uma espécie de gênio do mal, do mundo espiritual, né, de uma cidade espiritual, ele que comanda, né, aquela cidade, e ele está há anos, né, endurecido, né? E no livro Libertação, André Luiz, né, uma psicografia que foi feita por Chico Xavier, né, de André Luiz, a mãe dele, né, do Gregório, que é Matilde, ela fica buscando convencer o filho, né, de longe, a se modificar. E tem um trechozinho que ela explica, né, que, assim, espera há séculos pela renovação e penitência dele. Impressionado pelos imensos recursos do poder, no passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência. Recalcitrante e duro a princípio, Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor.
já lhe surpreendo no espírito rudimentos da necessária transformação. A mãe dele está dizendo a André Luiz, ele está entediado do mal. Ou seja, aquele coração duro, aquele coração compactado, né, não refratário, aquele coração que não se abre para nada, para ninguém, ele está entediado. E isso já é um indício, né, de que algo pode ser melhorado em relação a ele. E aí, a gente vai questionar, basta ele ficar entediado? Lógico que não, né? O tédio não transforma ninguém, né? O tédio é um início, né, um start para a gente mudar, para a gente começar a pensar na nossa mudança. Agora, qual seria o jeito, então, da gente pegar essa terra, ou esse coração duro, e fazer com que ele mude, né? E aí a gente precisa, no caso da terra, a gente precisa do arado. É o arado que vem, rasga a terra, que afofa ela, que deixa ela mais maleável, né? Ela mais macia, para que ela possa receber a semente e para que a semente possa desenvolver. E qual é o arado que vai modificar os nossos corações? Os nossos corações duros, né, resistentes. Infelizmente, é o arado da dor. É a dor que vai fazer isso. É a dor que vai rasgar esse coração duro, essa terra, né, nossa, e não consegue absorver nenhum tipo de palavra da lei de Deus, não consegue conceber nada disso. E a dor, ela nos modifica, né? Ela faz com que sejamos mais humildes, né? A dor, ela é capaz de amolecer, nos amolecer, tirar de nós, diminuir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? A nossa vaidade, né? Quando a gente pensa que é muito e não é nada, né? É através da dor que a gente vai conseguir ouvir, né? Imagina nessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Quantas pessoas estão na dor lembrando de Deus, né? Quantas pessoas estão nesse momento lembrando de orar, de rezar, né? Lembrando que existe algo superior, que a gente não tem controle de nada, né? E a gente começa a dizer, não se apavore, porque nada está sob controle. Mas, na verdade, a gente sabe que, no fundo, tudo está sob controle. Está no controle de Deus e que a gente precisa somente ter um pouco mais de fé. Saindo desse terreno pisado, batido, a gente também tem um terreno pedregoso, né? Que é aquele que a semente cai, né, nas pedras, mas não consegue ter raízes, e aí ela acaba morrendo. O terreno pedregoso para Jesus, ele diz que aquela pessoa que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Nós chamamos esse tipo de pessoa de fogo de palha, né? Fica feliz da vida, virei espírita, já li tudo de Zíbia Gasparetto, já li tudo de tudo, já li quase, já consegui passar do capítulo 1 de Nosso Lar, e acha, né? E virou espírita de carteirinha, já sei tudo. Mas aí chega um problema, chega a dor, chega as dúvidas e não se sustenta, não tem raiz. Eliseu Rigonati, ele vai dizer que aqui vemos os entusiastas e os discípulos de primeira hora, os quais depressa se cansam de seus trabalhos espirituais. Aceitam o evangelho, mas o abandonam tão logo tenham de fazer qualquer esforço para pô-lo em prática. O entusiasmo deles se esfria ao receberem a mais ligeira crítica contra a doutrina que abraçaram ou surgirem dificuldades para segui-la. Esses são aqueles que caíram, né? São as sementes que caíram na pedra. Eles não têm raízes. As raízes não se aprofundam, né? Então, o que a gente precisa fazer para que esse terreno ele se desenvolva e fique fértil? Só existe uma forma, a gente remover as pedras, tirar.
as pedras da ignorância, as pedras da indisciplina, as pedras da falta de fé, né? Essas pedras que impedem que a gente enxergue as verdades espirituais e que se formos posto à prova, a gente foge, porque a gente não tem raízes, a gente não tem. Se vier a tempestade, a gente cede, né? Por isso é que é necessário essa fé irraciocinada. Tem que ser raciocinada, não irracional. Partindo daí, nós vamos para o espinheiro, né? E Jesus vai dizer que o espinheiro é aquele que recebe a semente entre espinheiros, é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Para Eliseu, quando ele faz a interpretação desse tipo de terreno, ele diz que temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais, por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. Então, vamos observar, né? A gente falou da terra batida, né? A terra à beira do caminho, que é a terra batida, que ela é dura. Falamos também da terra entre as pedras, né? Que a semente não chega, né, ao solo. Mas temos também o espinheiro. E o espinheiro, o terreno é fértil. Existe terra, mas só produz nada. Produz espinhos. Só produz espinheiros. Então, ele não produz algo de útil, né? E a terra, ela está lá, ela é fértil, mas não se planta coisas boas, né? A gente tem entendimento. São pessoas que entendem a doutrina, que sabem, né? Conhecem e entendem a palavra de Deus, a lei de amor. Mas aí vem as coisas do mundo, né? E vêm e seduzem, né? O consumismo desenfreado, a festa, as drogas, né? As coisas que, entre aspas, produzem algum tipo de felicidade equivocada, né? A gente tem um amigo que fala que todo mundo que cai, né, moralmente, geralmente cai sorrindo, né? Porque pensa que está numa felicidade, mas é uma felicidade efêmera, que não vai trazer nada, não vai trazer muita coisa de bom. Mas o que a gente precisa fazer, então, para que essa terra cheia de espinhos, ela se transforme? Ela precisa cortar. A gente precisa tirar esses espinhos. Porque se é eles que sufocam qualquer tipo de semente, se nós retirarmos, só vai aparecer a terra. E a terra, a gente já sabe, a terra é fértil, a terra é boa. Só falta a gente parar de ficar tão atento às coisas do mundo, né, às coisas materiais, e virar um pouco, focar um pouco dentro da nossa espiritualidade, do nosso eu, do nosso íntimo. Por fim, Jesus vai nos falar sobre a terra fértil, né? A gente falou de 4 terras, elas não produzem muita coisa boa, mas a última é a terra fértil, que é aquele que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que ele presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Ou seja, para Rigonati, é a personificação do adepto sincero. Ele abraça os ensinamentos divinos, esforça-se por praticá-los e trabalha no campo espiritual sem medir sacrifícios. E cada um produzirá de acordo com seu adiantamento espiritual, uns mais e outros menos. É meio complicado falar com vocês sem ver vocês, né? A gente está aqui, mas para mim é extremamente difícil de não ter vocês do meu lado e poder enxergar o que vocês estão sentindo, né? Espero até que esteja passando a mensagem da forma mais clara possível. Mas vocês estão vendo que a terra fértil, ela produz a semente chega lá e ela cresce. Mas é lógico, ela não cresce para todos, né? O grau de produtividade é diferente. Tem uns que conseguem produzir, dar 30 por um, outros 60 por um, outros 100, né? O máximo, né? Eu acho que Jesus é aquele que personifica a semente, né? O que ele conseguiu produzir, a terra que conseguiu produzir as 100 por uma
sementes necessárias do bem. Agora, é interessante que, assim, cada um está no seu grau, né? Tem uns que estão dando o que podem, né? E se a gente puder dar uma única semente, isso é extremamente importante, porque essa semente única, às vezes, é suficiente. Se a gente pegar uma laranja e cortar a laranja, a gente é capaz de tirar dela as sementes que existem dentro dela, né? Vamos supor 12, 15 sementes, né? 30 sementes eu já estou exagerando, só se for aquela laranja bem grande e cheia de sementes. Mas a gente é capaz de entender, de contar quantas sementes tem numa laranja. Mas a gente não é capaz de saber quantas laranjas virão de uma única semente. E às vezes essa única semente, ela é capaz de produzir centenas, milhares, milhões de laranjas. Ou seja, nós não somos capazes de imaginar os frutos que somos capazes de produzir somente com semeando, né? Passando, produzindo, deixando que essa semente ela entre em nós e frutifique. Imagina, se a gente pensa assim, a gente vai imaginar que todos os nossos atos, né, eles produzem frutos. E infelizmente, a mesma forma que a gente produz coisas boas, a gente também pode produzir coisas que não são muito boas, né? Por exemplo, se eu, num momento como esse que a gente está vivendo, né, numa pandemia, a gente pega uma cesta básica, né, e oferece para alguém, a gente está semeando uma coisinha só, né? Só uma semente, uma cesta básica, não é nada. Mas quantas pessoas serão beneficiadas por aquela cesta básica? Quantos membros de uma família é capaz de se alimentar daquilo, né? E vamos pensar que a nossa atitude, ela contagiou outras pessoas que viram no nosso exemplo uma forma também de ajudar o outro. E aí a nossa cesta básica vai se transformar em outras cestas básicas, que vão se transformar em outras. É uma corrente do bem que a gente vai criando e vai transformando, né, naquela pequena semente, uma coisinha pouca, que produz um monte. Mas também, da mesma forma que a gente produz o bem, a gente também produz o mal, né? A gente também pode produzir. Bora supor que a gente, num momento como esse, a gente vai no mercado, encontra na prateleira 10 altos, só 10, ou 10 quilos de feijão. E a gente fala assim, não, vai faltar. Eu vou pegar tudo e vou levar para mim. Aquilo que a gente está fazendo pode representar um mal para outras pessoas, né? Esse ato egoísta, esse ato de primeiro eu, depois eu, terceiro eu, ele vai causar prejuízo a outras pessoas. Então a gente precisa ter noção, a gente precisa ter um senso de quais são os atos que a gente está praticando, né? Que tipos de fruto nós iremos produzir a partir daí. Eu me lembro de uma história, né, de um homem que, vamos supor, desviou R$ 1 milhão, né? É interessante, porque daqui 6 meses depois, ele era um político, né? Desviou R$ 1 milhão. E quando chegou 6 meses depois, ele se arrependeu. Aí ele devolveu o dinheiro, em dobro. Ele falou, não, não vou devolver R$ 1 milhão. Eu vou devolver 2 milhões. E aí, eu vou estar quite. Falei, está. Será que isso que ele fez repara o mal que ele pode ter produzido? Nesses 6 meses que ele ficou, ele pegou esse dinheiro e tirou de um hospital, tirou de uma escola. Quantas crianças ficaram sem merenda, né? Ou quantas pessoas ficaram sem remédio? Ou quantas pessoas morreram por conta daquele dinheiro que faltou naquele instante e naquele momento? Devolver os 2 milhões, devolver 1 milhão por 2, ele vai tirar todos esses frutos que foi produzidos? Eu acho que não, né? É lógico que
esses efeitos devastadores, eles não vão ser recompostos com os 2 milhões, né? Por mais que a gente pense. Então, é muito importante que a gente reflita no que a gente está fazendo, né? Porque, na verdade, a gente está falando de terras, né? De terrenos, mas todos nós temos dentro de nós os diversos terrenos, né? A plenitude, só Jesus, né? Nós, na verdade, grande maioria, ainda temos aqueles terrenos, aquela terra dura, né, refratária para a lei do perdão, né? É difícil perdoar. Então, nós somos ainda refratários à ideia de perdoar alguém. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente pode ser um terreno fértil para uma caridade. A gente é caridoso. Então, embora o nosso perdão ainda não tenha sido, a semente do perdão ainda não tenha produzido bons frutos, a da caridade pode ter produzido. É, se o consumismo, né, nos sufoca, se a gente coloca esse consumismo à frente das leis de Deus, né, a gente no desespero compra tudo que pode para tentar a felicidade, esquecendo da questão espiritual, meu terreno também pode ser mais fértil para a tolerância, né? Eu convivo com pessoas e essas pessoas eu consigo tolerar, consigo amar. Para a gente ver que a gente não tem um nível de terra, né? Nós somos nós somos pessoas que ainda estamos nesse processo evolutivo. E o próprio Kardec vai nos dizer, né, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, a gente ainda tem terrenos, né, que ainda estão ressecados, duros, né, que ainda não conseguiu se abrir para a vida, para a palavra de Deus, para a lei de amor, mas um dia a gente vai conseguir, um dia a gente vai ser igual a Jesus, né, vai produzir 100, né, 100 por um. E aí, no final, assim, para a gente terminar, porque eu acho que eu já estou ultrapassando o tempo de vocês, eu só queria fazer uma comparação, porque assim, Jesus falou que cada terra, cada terreno, ele significa um grau de consciência, né? Podemos dizer que aqueles que ainda estão, aquela semente, aquela terra que ainda está à beira do caminho, aquela terra dura, ela está num grau de consciência instintiva, né? Está mais preocupado com seus instintos, com a sua sobrevivência, né? Com o que vai comer, o que vai beber. E o pedregoso, né? A de pedras, ela está mais relacionada a um nível de consciência emocional, né? Eu quero, mas as emoções me puxam, as emoções são mais fortes, e eu não tenho raízes para suportar, para conseguir sustentar esse tipo de planta. No caso dos espinheiros, seria um tipo de terreno que a gente chama de intelectual, né? Nós fazemos uma gradação do instinto ao cósmico, à consciência cósmica, como a gente chama do átomo ao arcanjo, né? E o espinheiro seria um nível intelectual, né? A gente tem um entendimento, mas infelizmente as coisas do mundo, né, nos seduzem, nos chamam e falam, vem aproveitar da gente. Finalmente a terra fértil, ela vai nos trazer uma consciência espiritual, uma consciência maior, né? E aqueles que produzem 30 ou 60 por um, eles estão nesse nível de consciência, nessa consciência espiritual. Já aqueles que conseguem produzir 100 por um, eles já estão na consciência cósmica. Eles fazem parte daquele grupo de espíritos crísticos, né? Jesus fazia parte deles, né? Que dá tudo que pode, né? Pela lei do amor e pela lei de Deus. E Cristo era tão unido a Deus, né? Ele era tão assim próximo de Deus que ele dizia, né? Eu e o Pai somos um. Eu espero realmente que a gente consiga passar por essa fase, né? Uma fase difícil, e que a gente consiga, através de todas essas oportunidades que estão surgindo, né? De poder ajudar o outro,
de repensar que tipo de terreno ainda a gente precisa cultivar dentro de nós, né, para que possamos nos transformar em solos férteis, né, e produzir muito melhor do que o que a gente produz. Para terminar, eu não sei se eu posso terminar, Luiz, eu não estou vendo o Luiz não chegou ainda. Só queria um feedback que ele ainda está, não apareceu. Então vamos fazer o seguinte, eu vou contar então só uma historinha para vocês de uma pessoa que eu sempre conto, né? Nas palestras eu sou apaixonada por ela. Ih, Luiz chegou. Vai ficar para a próxima. Você não está me ouvindo. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou concluir com vocês e, como eu faço nas minhas palestras, né, eu vou fazer o que eu faço nelas. Eu vou terminar com uma poesia, né, uma poesia espírita, uma poesia que nos traga alento, que nos traga paz, nos traga amor. E ela se chama Oração no Tempo. Ele é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem fez a poesia foi Maria Dolores. Agradecemos, Jesus, ao teu amor infinito, este recanto bendito que nos erguestes por lá. O pão que nos dás à mesa, a confiança, a harmonia, o entendimento, a alegria e a bênção de trabalhar. Agradecemos o apoio de tuas forças divinas, que nos ampara e nos ilumina, desde a terra ao mais além. Os agulhões do caminho e o duro rigor da prova, que nos eleva e renova para a conquista do bem. Agradecemos ainda o culto vivo da prece, que em tudo nos enriquece de paz, união e luz. Permite que te roguemos, nunca nos deixe a sós, seja onde for, venha a nós. Fica conosco, Jesus. Muito obrigada, gente. Fica com Deus. Que Deus abençoe a todos nós. E, pelo amor de Deus, fique em casa se possível. Um beijo. Ok, vamos orar agora para encerrar. Agora nos cabe agradecer a Deus, agradecer a nossa companheira Ana Moreno, agradecer a todos que estiveram online. Certamente as vibrações foram bem aproveitadas pelos bons espíritos para beneficiar todos aqueles que estão em sofrimento nesses dias difíceis que estamos vivendo. Vamos todos emitir um pensamento de amor, um pensamento de harmonia, emitir um pensamento de paz. Cada um de nós pode, nesse momento, dar o que tem de melhor no seu coração para que os espíritos amigos possam utilizar em benefício de todos aqueles que estejam em sofrimento. E mais uma vez vamos pedir a Jesus que de suas mãos possa emanar um raio de luz que envolva todo o planeta Terra, para que possamos todos nós vencer esses dias difíceis com mais rapidez. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que Jesus nos abençoe e que possamos todos ter uma boa noite de equilíbrio e paz. Encerramos então. Na próxima semana nós vamos ter outra palestra e na oportunidade teremos o nosso companheiro Léo Paraná, que irá nos trazer também uma mensagem. Boa noite a todos.